capítulo de número 4. Nós vamos ler por enquanto somente o versículo 1, e ao longo da exposição nós leremos o restante dos versículos que compõem este capítulo. Convido os amados, mesmo assentados como estão, a fazermos juntos a leitura do versículo 1. Oséias 4, 1. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora todos juntos. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos a Ti nesse instante este que acabamos de ler a Sua palavra. E o nosso clamor é para que o Senhor fale aos nossos corações, nos incomode, ó Pai, que a Sua verdade, a Sua palavra ministrada possa ir até o âmago do nosso ser e nos lembrar que nós pertencemos a Ti, e por isso cada pensamento, ação e palavra nossa deve ser para a glória do Senhor. Mude as nossas vidas, que a Sua palavra transforme o nosso viver. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, a plataforma de streaming Netflix possui uma série denominada O Mecanismo. É uma série bastante interessante que é voltada a mostrar como que a corrupção no Brasil ela é voltada para a colaboração entre os partidos de esquerda, de direita, que vão revezando no poder. É uma série bastante interessante porque vai mostrando como há uma esquematização para que a corrupção possa se propagar. Mas a parte mais interessante é perceber como os políticos, na verdade, eles são um reflexo daqueles que elegeram eles, aqueles que votaram neles, porque a própria população no dia a dia vai empregando, ainda que de forma reduzida, proporcional, esquema de corrupção. E é justamente por isso que nessa oportunidade, dentro do capítulo de número 4 do profeta Oséias, nós podemos perceber como que Deus ele abomina os esquemas de corrupção, principalmente aqueles voltados a propagar o pecado na vida das pessoas. E por isso, eu convido os irmãos a aprendermos um pouco mais sobre como a tolerância de Deus para o pecado é zero. A tolerância do pecado diante de Deus é zero. E nós vamos ver algumas características a respeito disso. Deus abomina os esquemas de corrupção e veremos algumas razões a respeito disso. Sendo que a primeira delas se encontra nos 3 primeiros versículos. Volte seus olhos que eu vou ler novamente. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. A primeira razão, meus amados, pela qual Deus abomina os esquemas de corrupção é porque eles resultam na normalização do erro. Eu não sei se você já parou para observar, mas se há um terreno que está abandonado dentro da cidade, aos poucos ele é transformado em um aterro sanitário, até evoluir para um lixão a céu aberto dentro da cidade. Mas isso não começa com um caminhão indo lá e despejando o lixo. Começa com o mato crescendo, começa com um cidadão mal intencionado indo lá e jogando uma sacolinha de lixo e não sendo repreendido por ninguém. Outros, encorajados por ele, começam a jogar também, até que todo mundo começa a ser tão ousado que, à luz do dia, sem vergonha nenhuma, jogam fardos de lixo naquele terreno, porque começou-se a entender que era normal, porque aquele local agora era destinado ao lixo. E é exatamente sobre essa normalização, essa padronização,
que esses 3 versículos nos falam. Não sobre o lixo que nós jogamos na natureza, nos terrenos baldios, mas do lixo que permanece dentro de nós, dos nossos pecados. E é justamente por isso que Oséias, após fazer toda a explicação a respeito da disciplina de Deus sobre Israel, agora ele se ocupa a expor algumas razões mais profundas do porquê Deus estava tão irado com este povo. Quando nós lemos os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós ficamos inteirados que Deus não está satisfeito com o povo, que o povo estava sendo infiel diante de Deus. E agora Oséias vai expor isso mais a fundo, mais de forma profunda, para que nós possamos compreender qual era o erro deste povo. Tanto que no versículo 1, no capítulo 4, ele vai deixar bem claro para este povo: olha, prestem atenção. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Era sinal de que não era brincadeira, e a conversa agora ia ficar séria. Eles deveriam emprestar os seus ouvidos, ceder os seus ouvidos, para que realmente, entendendo a palavra de Deus, fossem exortados. Eles não deveriam ignorar o que seria dito. Tanto que a expressão Deus tem uma contenda contigo é uma expressão voltada para uma peça judicial, para um momento de julgamento, onde de forma formal, com toda a redundância possível, Deus estava ali mostrando para o povo o que o estava desagradando, o que eles estavam fazendo que estava errado diante dele, o que eles estavam deixando de fazer que ele havia ordenado ser feito. Aí você pergunta: o que aconteceu de tão grave? O que eles estavam fazendo que era tão errado? Havia uma padronização do erro, mas não era do povo perceber o que estava sendo errado, feito errado, e todo mundo se indignar, se reunir e falar: vamos mudar, vamos abandonar estes erros. Não. Era a padronização do povo ver o que estava sendo feito errado e pensar: poxa, quero também fazer errado. Quero me juntar a essas pessoas que estão fazendo essas coisas erradas. Eles estavam se esforçando para propagar o padrão de erro, o padrão de pecado diante de Deus. Este padrão, ele consistia no abandono de uma vida santa, voltada para agradar a Deus, e agora sendo abraçado um estilo de vida que promovia somente a degradação do corpo, a corrupção de cada um dos habitantes de Jerusalém, a corrupção de todo o povo de Israel. A insatisfação divina, meus irmãos, é justamente motivada pela vontade, pela avidez, pelo desespero que o israelita tinha em abandonar a verdade, sinônimo aqui de honestidade, para empregar trapaças em todos os seus negócios. O povo que se dizia povo de Deus usava da dignidade do próprio Deus para passar a perna no seu próximo, para fazer negócios fraudulentos, negócios vantajosos apenas para si. Tanto que o versículo de número 2, ele continua: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O amor dará lugar, meus irmãos, ao ódio, de modo que nem dentro da própria casa esse povo estava seguro. Não havia lugar seguro em Israel, porque o povo estava entregue ao pecado. Não havia lugar seguro, porque o povo amava viver no pecado. Tudo isso com a raiz muito simples. Eles se afastaram do conhecimento de Deus, se afastaram de uma vida voltada a agradar a Deus e passaram a agradar a si mesmos. Eles apacentavam o seu próprio coração, voltado simplesmente a se agradar. Justamente por isso, eles abraçaram, como diz o versículo 2, o perjuro, que é nada mais, nada menos do que o nosso brasileiríssimo calote. Era um jeito deles passar um calote uns nos outros. E isso era prática comum. Era difícil, na verdade, você achar alguém que não fizesse isso. Era comum. Todos eles faziam. Como se não bastasse, eles começaram a dar cada vez mais andamento ao pecado, passando a mentir, uma oposição clara ao bom testemunho, uma oposição clara ao testemunho que é adequado de acordo com a palavra do Senhor. Eles viviam em falso testemunho, avançando para o matar, para o adulterar, para o furtar, pelo arrombamento de casas, e até chegar ao homicídio a rodo. A expressão homicídio após homicídio, ou homicídio sobre homicídios, significa que as pessoas eram mortas, uma atrás da outra, sem que ninguém tivesse qualquer tipo de peso no coração. Essas pessoas voltaram-se à completa entrega ao pecado, ao ponto da vida humana não valer nada para os próprios humanos. A vida do ser humano não valia uma pipoca
como a gente diz hoje em dia. E quem fazia essa desvalorização era o próprio ser humano, voltando-se ao pecado. O que nós temos nesse versículo, de forma clara, como você deve ter percebido, é um rompimento com a lei do Senhor, com o decálogo, com os 10 mandamentos, onde há uma clara manifestação do desejo de desobedecer a Deus para se satisfazer no pecado. E é interessante nós observarmos uma triste realidade. Quanto mais eles iam avançando no pecado, cada vez piores pecados eles cometiam. E não eram com pessoas longe, eram com seus compatriotas, com aqueles que diziam irmãos, com aqueles que diziam se pertencerem ao Pai Celestial. Como consequência dessa padronização do pecado, meus irmãos, o mundo, a terra estava de luto, lamentando pelos horrores praticados por este povo, onde até os outros seres vivos pagavam por isso. Seja na terra, no ar, na água, os seres vivos estavam sendo prejudicados pela prática pecaminosa de toda uma nação. Dessa forma, nós percebemos que a prática desenfreada do pecado, ela mortifica toda a criação, meus irmãos. Basta que nós olhemos. Qualquer lugar sobre a terra, por mais paradisíaco, bonito que ele seja, se houver homens morando ali, ele será degradado, ele será estragado, ele será desmatado para construir estradas, para construir, às vezes, nada, simplesmente pelo prazer de estragar. O homem, voltado ao pecado, estraga tudo aquilo que ele toca. Hoje o nosso país, meus irmãos, ele não serve a Deus, de forma nenhuma. E por isso nós não podemos esperar nada além de degradação por onde nós passarmos. Nós não podemos ficar surpresos quando nós vemos que o político A ou B, ele é pego em corrupção. O que se espera de pecadores fora de Cristo Jesus é pecado. Nós não precisamos ficar surpresos quando nós vemos pessoas defraudando umas às outras, quando nós vemos pessoas voltando-se a cada vez mais prejudicar o seu próximo, porque são pessoas que não servem a Deus, são pessoas que não foram alcançadas. Mas agora, meus irmãos, quando cristãos, pessoas que se dizem alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, se emprestam ou se embrenham nessas práticas, aí sim é de nós nos admirarmos. Aí sim é de nós ficarmos surpresos. Nós não podemos viver no erro, meus irmãos. Nós não podemos viver no pecado, na degradação. Nós precisamos nos lembrar que nós somos santos. Nós somos comprados, separados em Cristo Jesus, com todo o neologismo possível agora, exclusivizados. Nós passamos a ser exclusivos de Deus. Nós não podemos emprestar as nossas vidas para um padrão que contraria a lei daquele que é nosso dono. Por mais que seja atrativo, o padrão pecaminoso do mundo não é padrão para os que servem a Deus. O padrão de erro do mundo não é padrão para nós. Não sei se você se lembra de quando a sua mãe falava isso a você, mas não importa quantas pessoas estejam fazendo, não importa se todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Simples assim. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos nos esquecendo que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a esta era. A nossa pátria, ela é celestial. Nós vivemos pelas leis, pelos padrões do Senhor e não neste mundo. Você é separado. Você é um santo do Senhor. Portanto, meus irmãos, nos portemos como santos do Senhor, como separados para o Senhor. O erro continua sendo errado, independente de quantas pessoas o pratiquem. E o certo continua sendo certo, independente de quão poucas pessoas o estejam perseguindo. Você não é todo mundo. Você é parte dos eleitos, dos separados, dos exclusivos do Senhor. Portanto, viva como um. Viva como um santo do Senhor. Além disso, nós temos uma segunda razão pela qual Deus ele abomina os esquemas de corrupção, nos versículos de 4 a 10. Volte seus olhos, por gentileza. Ele diz assim: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentaram-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A segunda razão pela qual Deus abomina os esquemas de corrupção é porque eles resultam na depravação dos instrutores, daqueles que instruem. Em Unaí, não sei quantos de vocês ficaram sabendo, um período atrás foi deflagrado um esquema de corrupção envolvendo alguns examinadores do Detran. Coisa básica, né? Basicamente, era assim, se você queria passar no exame do Detran, você não precisava saber dirigir, era só ter dinheiro. Você pagava uma certa quantia acordada ali e automaticamente, se você apagasse o carro, se você batesse o carro, a não ser que você não tombasse o carro, você era aprovado. Simples assim. Era só fazer o combinado ali e eles iam te aprovar independente do que você fizesse, porque eles haviam sido corrompidos. E o que nós temos aqui, meus irmãos, nessa situação em Unaí, é exatamente o povo sendo desanimado de querer levar a sério, de querer realmente se preparar para tirar a carteira, porque não adiantava, você só iria ser aprovado se estivesse pagando o valor adequado. E no nosso texto nós vemos exatamente o mesmo sentido. Os instrutores são corrompidos e a corrupção deles serve para desestimular, para desanimar aqueles que querem levar uma vida adequada diante de Deus. É o que nós vemos a partir do versículo de número 4. Oséias continua a sua exposição declarando que, apesar da situação absurda que nós vimos nos versículos anteriores, o que é pasmem é que ninguém se revoltava. Se é que havia alguém ali que não concordava com o que estava sendo feito, ele ficava, caladinho. Só permitia que continuasse o erro. Eles concordavam de forma voluntária com o erro. E a pergunta que talvez você se faça é: cadê os homens da lei? Cadê aqueles que eram responsáveis por chamar a atenção desse povo e falar: olha, vamos mudar. Olha, nós estamos vivendo da forma errada, vamos nos consertar. Cadê o povo para fazer isso? Eram os sacerdotes. Eram eles os responsáveis deste período por instruir o povo a respeito de como viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como o versículo de número 4 e 5 deixa claro, estes homens que deveriam influenciar este povo foram contaminados pelo pecado deles. E ao invés de influenciarem, foram influenciados. O versículo 5 deixa claro, através de uma metáfora, que este povo, eles agora estavam tropeçando de dia, e quando iam procurar o sacerdote, tropeçavam de noite. É uma metáfora para explicar basicamente o que Jesus diz em Mateus 15:14. São cegos guiando cegos. Neste caso, são pessoas inescrupulosas guiando pessoas ávidas cada vez mais pelo pecado. São pecadores declarados, instruindo pessoas que estão viciadas no pecado. Por este motivo, vemos o sacerdote que deveria coibir o erro, deveria coibir o erro e desestimular a prática dele, cada vez mais estimulando, cada vez mais incentivando o povo a errar. Oséias, portanto, se levanta. Quando os sacerdotes se calaram, o profeta se levanta para poder denunciar o erro do povo e o erro dos sacerdotes, porque o povo, meus irmãos, estava acabando consigo. Como nós vimos no versículo de número 2, a prática do que acabava com a vida estava cada vez mais sendo incentivada. E isso tudo porque as pessoas responsáveis por instruir estavam prestando um desserviço a este povo. Aqueles que deveriam ser o freio moral da nação eram os responsáveis por apertar cada vez mais o acelerador no pecado, para eles viverem cada vez mais no pecado. É por isso que o Senhor diz a eles: mesmo que vocês tenham abandonado a minha lei, ela continua valendo. Mesmo que vocês não queiram viver de acordo com a minha instrução, ela continua valendo. E é por isso que o castigo dela também está valendo. Eles não deixariam de ser castigados, pois o Senhor, em tempo adequado, o tempo do exílio, estaria retirando todos estes maus sacerdotes do cargo de sacerdote
para que eles possam, junto do povo, sofrer a consequência da infidelidade diante do Senhor. E como consequência, os filhos que seriam sustentados por Deus não seriam mais. Parece duro, né? Parece exagero. Parece que Deus está sendo muito duro com este povo a prometer que os filhos deles não iam viver. Todavia, entenda que o que é dito aqui no versículo de número 7 é que cada vez mais é aumentando a quantidade de sacerdotes, ou seja, os sacerdotes iam tendo filhos. E os filhos destes, ao invés de mudarem os caminhos que os seus pais viviam, eles pioravam a situação cada vez mais, vivendo no erro. Diante de Deus, eles pecavam, como se Deus se estivesse aprovando os seus erros, aprovando as suas ações. E para completar, como se isso não fosse o suficiente, eles usavam o sistema religioso da época para se blindar de qualquer tipo de acusação, para se blindar de qualquer tipo de observação do povo. Eles se blindavam para viver da forma mais dissoluta possível no pecado. Como? De forma simples. De acordo com Levítico 6, 26, o sacerdote era responsável por pegar a oferta de culpa, a oferta que era dada para expiação do pecado, para o povo que queria realmente ali naquele momento estar confessando o seu pecado diante de Deus, e comer uma parte. E o que o sacerdote deveria fazer? Comer uma parte, queimar o restante para o Senhor, e instruir o povo a mudar. Mas sabe o que o sacerdote pensou? Se o povo erra, eu ganho uma parte. Se eles erram mais, eu ganho mais. Então, ao invés de instruir eles a mudarem, vou instruí-los a errar cada vez mais. E o sacerdote, meus irmãos, não somente um, mas todos os sacerdotes, eles estavam vivendo uma vida voltada a estimular o povo a errar, assim como eles erravam, para cada vez mais verem o circo pegar fogo e eles de forma tranquila não poderem sequer serem questionados. Eles viviam da forma mais degradante possível e estimulavam o povo a viver da forma mais errada possível. Contudo, isso não duraria para sempre, pois o verso 9, volte seus olhos por gentileza, nos diz que eles sofreriam um castigo. Observe: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. O povo seria tratado, seria exilado, mas o sacerdote não receberia de forma alguma qualquer tipo de tratamento especial. Não é porque ele era sacerdote em Israel que ele não seria julgado e condenado junto deste povo. O povo que ele desvirtuara seria punido, mas o sacerdote seria punido junto dele. Não haveria uma lista VIP, não haveria um castigo mais suave. Todos eles seriam castigados pela mesma coisa, por se desviarem dos caminhos do Senhor. Eles receberiam a recompensa, e não era de forma alguma uma paga pelo seu trabalho, não era parte das ofertas alçadas ao Senhor, mas o castigo deste Senhor, que não estava nada satisfeito com eles. Aí o versículo de número 10, ele narra como seria isso. Observe: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Ou seja, não é que eles não iam comer, eles iam comer, mas assim como nós vimos no capítulo 1 de Ageu, era como se eles comessem colocando tudo num saquetel furado. O tanto que eles comessem, a fome seria maior. E eles teriam relações para tentar ter mais filhos, só que o próprio Senhor os faria estéreis, para que eles não continuassem a propagar o erro em Israel. Eles se voltariam à sensualidade, que serve também, como nós já vimos, como sinônimo para a infidelidade diante de Deus, mas de forma alguma se propagariam como sacerdotes sobre Israel. É de ficar boca aberta, né? É de ficar às vezes até bobo. Como que este povo podia fazer essas coisas? Os que deveriam ensinar a retidão eram os primeiros a viver no erro e a desestimular o procedimento correto do povo. Porém, antes que você pense, poxa, os sacerdotes da época eram errados, né? Que tristeza. Hoje é só os pastores, é só o pessoal que ensina na igreja. Nós aprendemos no Novo Testamento que através de Cristo Jesus, nós não temos mais nenhum sacerdote sobre a terra, porque através do seu sacrifício, o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, fez de todos nós que somos alcançados e transformados, sacerdotes dele. Portanto, meus irmãos, o que Oséias está falando que os sacerdotes faziam na época, serve de alerta para todos nós. Todos nós.
para todos nós que conhecemos a palavra de Deus. É só você parar e analisar quantas pessoas, por se espelharem na sua vida, têm abraçado o erro ao invés da santidade. Quantas pessoas, por verem como você vive, estão se afastando dos caminhos do Senhor, ao invés de estarem sendo estimulados a viverem de forma santa e reta. Quantas pessoas estão sendo tropeçadas porque você tem sido uma pedra no caminho dessas pessoas. Portanto, sacerdotes, todos nós que em Cristo Jesus fomos comprados, vigiemos. Vigia, meu irmão, vigia, porque o castigo do Senhor continua valendo. Nós não perdemos a salvação, mas o Senhor pesa a sua mão sobre os seus sacerdotes. Nós não somos condenados eternamente, mas no hoje nós colhemos as consequências dos nossos pecados. Não tem lista VIP nesse sentido. Não tem qualquer tipo de amenização. O Senhor cobrará de cada um de nós a nossa infidelidade diante dele. Portanto, meus irmãos, vigiemos. Vigia, irmão. Vigia. Porque o Senhor, através do seu Santo Espírito, sonda os nossos corações, conhece as nossas palavras, pensamentos e ações. E tudo aquilo que não está de acordo com o padrão dele é pecado e tem consequência. Vigia, irmão. Vigia. E por último, mas não menos importante, nós temos a terceira razão pela qual o Senhor, ele abomina os esquemas de corrupção. Os versículos de 11 a 19. Volte seus olhos, por gentileza. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-em-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar Sião por causa dos seus sacrifícios. A terceira razão pela qual o Senhor abomina esquemas de corrupção é porque eles resultam na teimosia do coração. Porque eles resultam na teimosia do coração. Falando nisso, você se considera uma pessoa teimosa? Você é alguém que coloca uma coisa na cabeça e nada e nem ninguém consegue tirar isso, a não ser Deus? Você é uma pessoa assim? Para muitos isso é uma qualidade, é persistência. Para muitos outros isso aí é um defeito terrível, é ser cabeça dura, é ser uma pessoa que de forma alguma consegue ser maleável. O que vai determinar se você é uma pessoa cabeça dura ou se você é uma pessoa persistente é o motivo da sua teimosia. Se for um motivo louvável, você é persistente. Se for um motivo totalmente deplorável, você é uma pessoa cabeça dura, está vivendo no erro e não quer de forma alguma corrigir. É justamente por isso que no nosso texto nós temos uma instrução a respeito de como este povo não era persistente, mas cabeça dura, porque eles estavam indo para o que era deplorável, para o pecado, para o erro, e cada vez mais entregando o seu corpo a essas coisas. Como vimos, os sacerdotes, que deveriam ser exemplos de retidão, eram os primeiros a dar exemplo de como deveria ser uma vida podre diante do Senhor. Tanto que o versículo de número 11, ele mostra que a sensualidade, o vinho já produzido, o mosto, que era o vinho em fermentação, ele deveria ali ser enxergado como um meio de o povo entender o que estava acontecendo com a mente deles. Estava sendo cauterizada a mente por cada vez mais doses cavalares de pecado na vida deste povo. Para você entender,
O profeta Oséias está dizendo: olha, todo esse sexo desregrado, todo este vinho, todas essas bebidas fortes que vocês estão tomando, não estão ajudando vocês a viverem. Está escravizando a vida de vocês e atrapalhando que vocês consigam compreender e enxergar o que vocês estão fazendo de errado. É como hoje nós vemos os jovens totalmente perdidos, defenderem cada vez mais que viajar nas drogas é correto e acham que esse entendimento é o correto, é o certo. A mente fica cada vez mais turva, até não saberem mais diferenciar a mão esquerda da direita. O povo estava vivendo dessa forma. Por este exemplo errado, o povo vivia e passou a abandonar o Senhor e buscar em ídolos resposta para o que eles deveriam fazer na vida. O versículo de número 12, ele deixa bem evidente o quão ridícula era essa situação. Eles abandonaram um Deus que tinha todas as respostas para buscar em pedaços de madeira e em varas a resposta para os dilemas das suas vidas. Ou seja, estavam consultando seus próprios corações pecaminosos para saberem o que deveriam fazer e sempre eram aconselhados a fazer o errado, o pecado, o que desagradava a Deus. Um espírito de prostituição enganou este povo e eles se voltaram à prostituição, abandonando cada vez mais a Deus. Você consegue perceber como este povo era cabeça dura? Como eles se voltaram à teimosia? Não é porque Deus não havia dito, não é porque não havia ninguém se levantando ali para dizer que eles estavam errados. Nós já estamos, meus irmãos, no capítulo 4. Não foi dada essa profecia toda em um dia. Oséias se levantava e denunciava o pecado do povo, e o povo não mudava, o povo não acordava, o povo estava acomodado, o povo estava achando que estava certo. Eles estavam obstinadamente se afastando de Deus e abraçando o erro com prazer, com avidez. Isso é tão evidente que no versículo 13 é narrado como ao invés de adorarem a Deus no templo, eles preferiam fazer sacrifício aos ídolos, nos topos dos montes, nos outeiros, como diz aí, que seria equivalente hoje às nossas serras, mais ou menos ali. E como se não bastasse, aí vem a parte que realmente não tem como a gente defender, não tem como a gente argumentar. Por causa da sombra, eles iam para debaixo dos choupos e dos terebintos, árvores frondosas, com folhas largas, que permitiam que eles ficassem debaixo delas, queimando incenso aos ídolos cananeus. Este povo, por preguiça, por desleixo, por falta de vontade, deixava de ir ao templo e ia lá para o pé da serra, ia lá para o meio do mato, para poder servir aos ídolos daquele povo, para servir aos ídolos daquela terra. Veja que não era por impossibilidade, mas por falta de vontade, porque era mais agradável, era mais divertido. Desprezavam o Senhor para abraçar motivos vergonhosos. E por essa escolha terrível que eles fizeram, estavam estimulando as suas filhas à prostituição e as suas noras à infidelidade, porque primeiro faziam isso com Deus. Porém, o Senhor não seria complacente, de forma alguma. Deus não ia passar a mão na cabeça deste povo e dizer: vai ficar tudo bem, vocês erraram, mas eu vou ignorar. Não. Eles tinham que ser desmamados do pecado, eles tinham que ser desintoxicados daquele pecado. E por isso, a repreensão, o castigo para eles começaria em não repreender as mulheres que eram adúlteras e voltavam-se à prostituição, simplesmente porque os homens daquele período faziam isso primeiro, meus irmãos. As mulheres estavam procurando todos estes meios de degradação sexual porque os homens acreditavam que eram bem mais justos do que as mulheres, porque eles não faziam sexo com mulheres fora do casamento. Não! Eles procuravam as prostitutas nos templos. Então eram prostituições cultuais, era diferente, não era nada constrangedor, não era nada errado, era no templo, está tudo certo. Mas Oséias, como instrumento do Senhor, chama este povo a entender que não havia diferença alguma entre o erro dos homens e o erro das mulheres. Era igual diante do Senhor. Por mais que eles acreditassem que estavam certos, eles estavam errados. Oséias chama o entendimento deste povo ao que foi pronunciado em Gênesis 1:27. O homem e a mulher, os dois, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deste modo, tanto o pecado do homem quanto o pecado da mulher têm o mesmo peso, é errado
igualmente. Os homens não deveriam se considerar privilegiados, VIPs, imunes ao castigo de Deus. Eles também seriam castigados. Entenda, meu querido, quando a palavra de Deus diz aqui sobre o povo, cita Israel, não está fazendo distinção de sexo, de idade, de classe social, de qualquer tipo de vantagem que eles poderiam ter na sociedade. É todo mundo. Toda essa nação estava voltada ao erro. Aqueles que não concordavam, que achavam que era errado e que não praticavam, ficavam calados. Eram coniventes com o erro. É errado do mesmo jeito. E justamente por não buscarem o entendimento, por não buscarem a instrução para viverem de forma adequada, eles estavam destruindo a própria nação. É semelhante a Sodoma e Gomorra, uma cidades, voltadas à completa deturpação do corpo, completa dissolução do corpo, e muitas vezes é o nosso país, que a cada dia parece mais e mais com essas nações, onde o errado é ter um relacionamento monogâmico, voltado a ter somente uma esposa. O errado é você ser fiel. A monogamia começou a ser vista como errado. Agora nós temos entendimento de pessoas que defendem a pluralidade do amor. São pessoas que podem ter vários parceiros e está tudo certo. Naquela velha sátira da Dona Flor de Dois Maridos, hoje em dia isso é o mais normal que você vai encontrar. É o mais suave que você vai encontrar. Hoje nós vemos que cada vez mais é errado você defender a educação de homens e mulheres para viverem de forma digna. Você não pode repreender uma mulher, você não pode repreender um homem, você não pode falar nada, a não ser se for para estimular, viver de forma errada, de forma que prejudique não somente a pessoa, mas toda a sociedade. É o que o comentarista Derek Kidner diz comentando este texto: a prostituição e a embriaguez confundem a mente, e o povo que deixa de pensar não sobreviverá. Não tem outra escapatória, meus irmãos. A solução para o nosso mundo é Cristo Jesus, é o arrependimento, assim como era para este povo. Só havia uma solução: eles se arrependerem. Eles se arrependiam? Não. Foi preciso um exílio, foi preciso eles serem retirados de toda a pompa, de todo o orgulho que eles tinham, para que eles pudessem, enfim, acordarem e verem o que estavam fazendo. Tanto que o versículo de número 15, Oséias faz uma citação, na verdade uma paráfrase de Amós 4,4, para dizer que se Israel queria viver na prostituição, não deveria fazer que Judá fosse estimulado a isso. É como se uma mãe ou um pai virasse para o filho e dissesse: olha, eu não quero você andando com ciclano, eu não quero você andando com beltrano, porque ele não é uma boa companhia, ele é uma má influência para a sua vida. Ou seja, se Israel queria andar de forma deturpada diante do Senhor, não deveria estimular Judá a fazer o mesmo. Este povo não levava a sério o relacionamento com o Senhor. E depois, na hora de fazer os seus negócios, na hora de mercadejar, na hora de fazer todo o trâmite comercial, a garantia que eles davam era o nome do Senhor. Era o próprio nome do Senhor. Por isso a instrução é para que eles não digam: viva o Senhor! Porque eles não poderiam dar ao Senhor como garantia para o seu perjuro, para as suas práticas erradas. A garantia deveria ser eles mesmos. E eles não podiam dar garantia. É tanto que quando nós vimos aqui no versículo de número 15, Oséias o chama de Bet-Ave, que significa nada mais do que casa do mal. Um trocadilho com Betel, que significa casa de Deus. A nação que já foi conhecida como casa de Deus, agora era conhecida como casa do mal, casa do pecado. Era onde eram abrigadas as piores pessoas possíveis. Tudo isso para declarar que Israel, como uma vaca rebelde, decidiu rebelar-se contra o Senhor. Era porque Deus não era bom? Era porque Deus não era provedor? Era porque Deus não era o suficiente? Como vemos em toda a Escritura e nos capítulos anteriores, não. Porque o povo, de forma tola, preferiu embrenhar-se no pecado. Por isso, como narra os versículos de 16 em diante, a solução para essa nação era deixá-la no pecado, para que cada vez mais se degradando, cada vez mais se afundando, cada vez mais chafurdando no pecado, eles chegassem no fundo do poço, para então cair na real.
para então perceberem o que estavam fazendo e perceberem também o que estavam deixando de fazer. Essa nação era dominada pelo vinho, pelo sexo, até mesmo nos seus governantes, a ponto de toda essa nação ser como folhas ao vento, sem direção. Para onde o vento sopra, vai. Para onde o pessoal chama para ir, eles vão. Entenda, meu irmão, a teimosia do coração é o resultado de permiti-lo chafurdar no pecado. Se pergunte, faça um autoexame agora. Onde você tem alimentado a sua alma? O que você tem permitido instruir a sua vida, dirigir os seus passos? O que tem servido de luz para os seus caminhos? O que você tem permitido moldar as suas preferências, moldar o seu caráter, moldar a sua postura na vida? O pecado, meu irmão, não melhora a vida de ninguém. Na verdade, ele não permite sequer que nós tenhamos vida. Nós passamos a viver como folhas secas ao vento, pois somos controlados, escravizados. Mas ainda há tempo de mudar, há tempo de deixar de sobreviver e passarmos a viver exponencialmente em Cristo Jesus. Viver com integridade, com decência, santidade, com sentido. Vivermos realmente com sentido em nossos corações. Somente em Cristo. Somente em Cristo Jesus. Em Cristo, seu sacrifício e pessoa, podemos olhar acima deste mundo caído. Podemos ver redenção. Podemos ter esperança. Podemos crer que o mundo, por mais caído que esteja, não é o nosso lar final. Não é para onde nós vamos no final das contas. Ser fiel ao Senhor aqui é uma demonstração clara de para onde nós vamos no futuro, de para onde nós estamos rumando e de qual é o prazer real nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, venha para a luz, venha para o perdão, venha para o Senhor que não admite de forma alguma esquemas de corrupção e que em seu Filho Cristo Jesus nos deu a salvação, que é eterna, imperdível e real em nossas vidas. Deus, meus irmãos, não admite de forma alguma esquemas de corrupção. Deus não nos instrui, não nos estimula a vivermos no erro. O desejo dele é de vivermos em santidade, é de vivermos de forma santa como ele é. Se você não tem vivido dessa forma, nessa noite, há oportunidade, há tempo para você se arrepender, para você mudar e não ser como uma vaca rebelde, para não ser como um cordeiro num vasto campo que vai para onde quer. O Senhor, o bom pastor, nos cuida de pertinho, porque ele não deixa que nenhum dos seus se percam. Se você é um dos separados do Senhor, se você de fato foi comprado, redimido, resgatado em Cristo Jesus, hoje é a oportunidade para você mudar a sua vida. Hoje é o convite para você mudar a forma que você está vivendo. Não no pecado, mas agora viver para o Senhor, em exclusividade, em retidão, em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque sem santidade, é impossível agradarmos a Deus. Volte-se ao Senhor, volte-se à retidão e veja como a vida pode ser mais. A vida pode ser prazerosa, mesmo em meio à degradação do mundo. Independente da degradação do mundo. Porque em Cristo, nós rumamos para o lar celestial. Que você, meu querido, você, minha querida, através da mensagem dessa noite, possa examinar o seu coração, ver todas as fontes, todos os focos, onde o pecado tem dominado, tem te escravizado, e através de Cristo Jesus, sua pessoa e obra, você possa mudar o seu caminho, endireitar os seus passos e viver da forma que agrada a Deus, começando hoje e se estendendo por toda a eternidade. E que Deus nos abençoe para vivermos assim, em retidão, em santidade, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante. E se você tem vivido de forma alheia à vontade de Deus, se você tem vivido no pecado, nesse instante, peça a Deus para mudar o seu coração. Peça a Deus para te dar arrependimento, mudança de vida. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante, clamando para que o seu Santo Espírito nos incomode, Senhor, nos capacite a vivermos de maneira íntegra, reta, de maneira que glorifique o seu nome.
cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada um de nós que nesse instante estamos orando, queremos a mesma coisa, uma vida de intimidade e integridade diante do Senhor. Ó Pai Celestial, mude os nossos corações, tire a teimosia dos nossos corações e através do alimento da Sua Santa Palavra, que possamos viver da maneira que agrada ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver não somente mais um dia, mas queremos viver a eternidade com o Senhor, ó Pai. Muda os nossos corações, muda a nossa visão. Não nos permita, Senhor, vivermos de forma que envergonhe o Seu nome, mas que cada vez mais vivamos de forma que agrada ao Senhor. Pai Celestial, independente da idade, independente do sexo, independente da posição social, independente do cargo que ocupe na igreja ou na sociedade, cada um de nós que estamos orando ao Senhor pedimos, transforme o nosso viver, nos dá um novo coração, um coração transformado, voltado unicamente para a satisfação do Senhor. Nos capacite, Senhor, e que possamos viver com prazer para o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.